cara fantástico que me conectei com ele. E na nossa primeira conversa, ele me mostrou coisas que explodiu minha cabeça, né? Eu gosto de me posicionar na internet, sei o valor que é um franqueador se posicionar na internet. Eu costumo dizer que, cara, eu vendi as minhas primeiras 16 franquias em menos de um ano, sem investir R$ 1 de tráfego, e muito por causa do posicionamento digital, da criação de conteúdo. E quando ele me mostrou, cara, um universo novo com inteligência artificial e posicionamento digital, eu falei, cara, você precisa vir entregar esse ouro para a nossa comunidade de franchise. Tem muito franqueador que precisa aprender isso, cara. O que você tá em mãos é realmente algo incrível para quem é franqueador. E aí ele, cara, se mostrou super pronto para trazer essa informação para a gente. Então, cara, Pedro, obrigado aí pelo seu tempo, obrigado por compartilhar isso com a gente. Tamo junto, irmão. Cara, é um prazer aqui também estar recebendo esse convite para participar da comunidade aqui, também trazer esse conhecimento. Já conheço o Matheus também, já dei uma live lá para a galera dos franqueados dele lá. Mas, enfim, vamos lá. Vamos começar aqui. Hoje eu vou trazer uma apresentação explicando para vocês um pouco sobre criação de conteúdo para empresários e vou trazer um foco ali também nessa parte de franquia, porque a gente tem um know-how nesse mercado também, beleza? Vamos da apresentação aqui. Opa, aí vem nessa pré-visualização. Deixa eu abrir aqui. Pronto, agora sim. Então, vamos lá. Como os maiores empresários do Brasil estão usando conteúdo para alavancar os seus negócios, né? Esse é o tema que eu quero trazer aqui hoje para vocês, porque muita gente acredita que conteúdo, em geral, é uma coisa mais para influenciador, para blogueirinha da internet, que vai vender publicidade para casas de apostas ou para alguma loja de roupa. Mas não, isso não é verdade. Hoje em dia, os maiores empresários brasileiros e também, né, globais, eles já entenderam a necessidade deles estarem posicionados nas redes sociais. Mas antes da gente começar a falar disso, queria trazer uma história. Você lembra dessa história do Mark Zuckerberg, em que há mais ou menos uns 7 anos atrás, ele foi pego nesse escândalo da Cambridge Analytica, e aí ele teve que ir ao Senado, né, americano, dar um depoimento falando sobre a questão do vazamento dos dados do Facebook, do compartilhamento desses dados com uma outra empresa chamada Cambridge Analytica e como esses dados poderiam influenciar em grandes decisões que o povo americano, em geral, toma. E aí, tipo, essa história aqui é uma história que gerou um grande rebuliço global em relação à marca do Facebook na época, né? Então, aqui estão algumas reportagens, né? 8 momentos estranhos do Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg perdeu toda a sua credibilidade junto ao Congresso. Mark Zuckerberg testemunha perante o Congresso americano. Mark e senadores dos Estados Unidos inspiram memes intermináveis, eles viraram memes na internet. Foi erro meu, o Mark diz em depoimento no Congresso, enfim. E deu também para a gente ver alguns memes, né, principalmente esse do Mark Zuckerberg tomando água, que ele toma água a cada segundo, ele está lá tomando uma água de uma maneira esquisita, a galera achou até que ele era um robô, que ele era um alienígena, rolou essa conspiração aí por trás, porque realmente ele era muito esquisito nessa época, se você olhar para um cara desse e falar, eu vou deixar os meus dados pessoais na mão de um cara desse, você acaba, né, achando um pouco arriscado, um pouco difícil de confiar numa pessoa assim. E aí eu queria que vocês analisassem essas duas imagens. Primeiro, Mark Zuckerberg há 7 anos atrás, mais ou menos, e depois ele hoje em dia. Pessoas totalmente diferentes. Antigamente, o Mark ele usava a mesma roupa todo dia, que era uma camisa cinza, uma calça jeans e um tênis branco. Todo dia era a mesma roupa. Cabelo bem cortado, né, um cabelinho mais curto, essa cara um pouco mais de nerd. E hoje em dia, ele está totalmente diferente. Ele mudou completamente o posicionamento dele na mídia global. E, enfim, né, completamente mesmo. Então, é essa forma como ele está se vestindo hoje. Com roupas mais casuais, com uma pegada mais jovem. E, obviamente, que isso daqui não é porque o Mark, do nada, ele decidiu fazer um curso de moda porque ele começou a gostar de se vestir bem. Não, não é por conta disso. O nome disso é posicionamento. Ele entendeu que ele precisava mudar o posicionamento dele, principalmente pelo fato de que
o produto dele se conecta com um público mais jovem, sempre focando com o público mais jovem, pelo menos o público ali de 18 a 35 anos. E o posicionamento antigo do Mark Zuckerberg afastava um pouco esse público, ainda mais depois dos problemas que ele teve ali com o Congresso americano. E não foi só a roupa que mudou. O Mark mudou completamente também o seu posicionamento nas redes sociais. Antigamente, ele postava algumas fotos, né, pessoais, assim, coisas muito simples, nada muito rebuscado. E agora, ele faz conteúdo falando sobre novas features, novas funcionalidades do Instagram, do Facebook. Ele faz conteúdos mostrando produtos novos que a Meta está lançando, como é o caso desse aqui, que ele estava mostrando o Meta Glasses, né, o novo Meta Glasses, como ele funciona. Aqui ele está falando de uma nova atualização ali de inteligência artificial do Facebook. Então, o Mark Zuckerberg ele entendeu que para eu me conectar com o meu público, gerar mais confiança no meu público, nos meus investidores e ganhar mais dinheiro, faturar mais, eu preciso cada vez mais mudar a minha imagem e me posicionar como a imagem da Meta nas redes sociais e na mídia global. Então, antes a imagem da Meta não tinha uma imagem, muitas vezes as pessoas não atrelavam tanto assim o Facebook ao Mark. Depois começaram a atrelar mais, principalmente depois do problema que teve lá no Congresso, porque ele foi a pessoa responsável que teve que responder por tudo. Só que a imagem do Mark, ela era muito dicotômica, ela não tinha nada a ver com o público que consumia as redes sociais. E aí teve todo um trabalho de public relations, né, de PR, que mudou completamente o posicionamento do Mark, e hoje em dia ele é esse CEO legal, né, gente boa, que todo mundo gosta de seguir nas redes sociais, que tira foto em diferentes lugares, que faz vídeo explicando features, que está sempre com alguma celebridade junto com ele, que no dia da independência americana, né, que é comemorada a independência americana, 4 de julho, ele aparece surfando com a bandeira dos Estados Unidos e vestido um smoking, né, enquanto faz um Reels aí que viralizou também nas redes sociais. Mas não foi só o Mark Zuckerberg que entendeu isso. O Elon Musk, ele tem mais de 80 mil tweets publicados nas redes sociais. Óbvio, ele não tem perfil no Instagram, porque o Elon Musk tem a rede social dele, ele não quer gerar competição, mas ele está sempre presente nas redes sociais. Se você segue o Elon Musk no Twitter, você vai ver que, cara, todo dia ele está tweetando pelo menos 5 a 10 vezes. Bill Gates é outra pessoa que, assim, por mais que ele seja muito mais velho do que o Mark, do que o Elon Musk, ele começou a criar conteúdo nas redes sociais há pouco tempo. Se você abrir o Instagram dele, você vai ver que tem conteúdos de entretenimento, conteúdos de infotenimento, em que ele traz alguma informação, conteúdos em que ele está se conectando a imagem dele a outras pessoas, influenciadores, a celebridades, outros empresários. Então, até mesmo Bill Gates, que é um cara aí que tem, sei lá, acho que mais de 80 anos, está fazendo esse trabalho aí de casa, de trazer conteúdo para as redes sociais. E isso é uma nova tendência que se chama Founder-Led Marketing. E eu prefiro aportuguesar, né, no português se chama marketing orientado ao fundador. O que seria isso? Marketing orientado ao fundador, ele é basicamente uma tendência que nasceu lá nos Estados Unidos, como praticamente toda tendência de marketing, e que ela já veio até mesmo aqui para o Brasil e para outras regiões do mundo. E nessa nova forma de fazer marketing, o fundador ou alguma liderança da empresa, às vezes um diretor, CEO, não necessariamente é o fundador, tá? Mas em geral ele utiliza a imagem dele pessoal para alavancar a marca da empresa nas redes sociais, na mídia global e gerar mais conexão e confiança com o seu público-alvo. E por que isso? Porque o fundador, ele nada mais é do que a maior representação, o fundador ou alguma liderança, né, uma grande liderança da empresa, eles nada mais são do que a representação dos valores e da visão e da missão da empresa. Então, se a pessoa chegou naquele cargo, se a pessoa criou a empresa, ela é a representação pessoal de quem é a empresa. E ela entendeu que isso muda completamente o jogo dela na hora que ela vai estar se comunicando com o cliente, porque pessoas se conectam com pessoas. É muito mais fácil você conectar uma pessoa a outra pessoa do que uma pessoa a uma marca. O trabalho que uma marca tem que fazer para ficar apessoal, né, que não tem uma pessoa ali que apareça, é muito grande, é gigantesco. Se você pensar em Apple, você vai pensar no Steve Jobs. Se você pensar no SBT, você vai pensar no Silvio Santos. Porque as pessoas eles entenderam que uma personalidade pode chamar muita atenção
do público em geral, e é muito bom você ter uma conexão direta, principalmente com quem é o fundador daquela empresa. É óbvio, tem marcas que não são assim. Por exemplo, a Nike. Provavelmente você não sabe quem é o fundador da Nike. Só que você já pensou a quantidade de dinheiro que a Nike gasta com celebridades do esporte para representarem a marca dela? Cara, LeBron James, Cristiano Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, Neymar antigamente, que agora foi para Puma. Enfim, são obviamente públicos diferentes, mas essa tendência do fundador se tornar o rosto da marca tem crescido. E até mesmo no mercado esportivo, que é um mercado que muitos atletas estão se tornando o rosto das próprias marcas. Como é o caso do Roger Federer, que é o rosto da ON, da marca de tênis, né, que todo mundo aí está usando e que está tirando bastante market share da Nike. E como é o exemplo também do Tom Brady, né, quem conhece futebol americano, é o quarterback, um dos mais famosos e bem-sucedidos da história do futebol americano, que acabou de entrar como sócio de uma marca de produtos esportivos que promete, né, tirar o trono da Nike como sendo a maior marca esportiva do mundo. Beleza. E quais são os benefícios aqui de você começar a orientar o marketing da sua franquia, da sua empresa, à sua imagem ou à imagem de alguma liderança que você acredite que faça sentido? Primeiro, você aumenta a conexão e confiança com o seu público-alvo, porque, como eu falei, pessoas se conectam a pessoas e quando elas veem que tem uma pessoa ali por trás daquele negócio, aumenta muito a confiança dela em investir naquela marca, em consumir os produtos daquela empresa, tá? Você gera uma diferenciação de marca, isso é uma coisa que a gente viu com os nossos clientes. Eu não vou ficar citando nomes aqui, porque a gente tem clientes do mesmo nicho também, mas uma coisa que a gente percebeu foi que, às vezes, o cliente, ele não é, antes dele trabalhar com a gente, ele não era um player muito reconhecido dentro do mercado dele. E ele começou a trabalhar com a gente, e ele aumentou tanto a quantidade de seguidores dele, que, por mais que o produto dele não tenha mudado praticamente nada, todo o conhecimento que ele tinha sobre o mercado dele se manteve o mesmo, óbvio, ele se atualiza e tal, mas não mudou completamente a comparação dos concorrentes. O produto não alterou da noite para o dia, teve algumas alterações, mas nada que mudasse completamente o produto dele, mas o principal ponto que alterou foi o preço que ele pôde cobrar e a demanda que ele tinha. Então, se antes ele tinha que cobrar mais barato porque ele não tinha tanta demanda assim, ele não tinha tanto reconhecimento de mercado, ele não era o top of mind, né? Tipo, a primeira marca que vem na cabeça do consumidor sobre aquele mercado. Agora, se ele não é o top of mind, ele é uma das principais marcas que os clientes pensam sobre aquele mercado específico e ele conseguiu aumentar e muito a venda dos produtos dele, tanto a demanda quanto até mesmo o preço. Então, ele consegue hoje em dia vender o mesmo produto com uma entrega muito parecida por um preço maior, sem ter alterado praticamente nada. A única coisa que alterou foi a percepção de marca das pessoas perante a empresa dele, e hoje em dia as pessoas percebem ele como sendo uma das referências dentro do mercado, uma coisa que antes não existia. Tá? Um exemplo muito claro desse é o João Adib. Não sei se vocês conhecem, mas o João Adib, ele é o CEO da farmacêutica CIMED, que vende o quê? Genéricos. Genéricos são remédios que, cara, assim, literalmente não tem diferença nenhuma para uma marca ou para outra. A diferença é a mesma, a fórmula é a mesma, o remédio é o mesmo. Só que ele utilizou a imagem dele, da irmã dele, da Carla também, que é CMO lá da CIMED, para gerar tanta awareness, né, tanta atenção ao redor das suas próprias marcas pessoais, que as pessoas hoje em dia elas não escolhem um genérico aleatório. Eu quero o genérico da CIMED. E continua sendo genérico, só que ele conseguiu colocar uma marca e fazer as pessoas pagarem mais caro por uma marca em um remédio que é genérico, ou seja, um produto 100% comoditizado. Tá? Uma outra coisa também muito legal, que isso aqui eu peguei muito de noção, eu não tinha essa percepção, né? Acho que esse terceiro ponto é mais quando você trabalha com alguém que você consegue ver isso realmente na prática. Foi na época que eu trabalhei ali com o Grupo Primo, com a galera da Jovem de Negócios, que eu percebi o quanto você ter um marketing focado no fundador gera um resultado muito grande na atração de talentos. Tem gente que, cara, assim, juro pra você, implorava, até mesmo estaria disposta a pagar para trabalhar para o Grupo Primo, só para a pessoa, por ela ser fã do Primo Rico, por ela estar querendo ficar conectado com o Primo Rico, esse tipo de coisa. Então, a atração de talentos também é um ponto extremamente importante quando a gente fala sobre marketing orientado ao fundador. Outras coisas, né? Redução do custo de aquisição por cliente, você aumenta a demanda orgânica, né? Então, as pessoas vêm organicamente para você. Redução da dependência de indicações, tráfego pago, utilização de influenciadores para aquisição de leads e vendas. Acredito que muitos de vocês que trabalham no mercado de franquia, vocês já pagaram influenciadores,
para fazerem alguma publi ali para o restaurante de vocês, para, enfim, para a franquia de vocês, e tiveram resultado. Eu acho que, pô, eu não demonizo a utilização de influenciadores, mas a partir do momento que você fica dependente de um influenciador para gerar demanda para o seu negócio, você fica dependente da imagem de um terceiro para talvez a coisa mais importante do seu negócio, que é a percepção de marca dele. Então, é a mesma coisa que você pegar o caso ali da Adidas com Kanye West, eles tinham uma marca juntos, Kanye West fez uma grande macagada nas redes sociais, e eles perderam bilhões de dólares simplesmente porque eles deixaram que uma pessoa tomasse à frente daquela marca. Pode funcionar? Pode funcionar, eu acho que pode dar super certo. Só que o risco que isso traz na sua operação é muito grande, porque um influenciador pode falar mal da sua marca depois que um contrato acabar e você vai perder credibilidade, ou ele pode ser visto utilizando a marca de um concorrente, ou enfim, ou ele pode entrar em alguma polêmica desnecessária nas redes sociais e isso ferir a imagem da sua marca que você demorou tanto tempo construindo. Beleza. Como eu falei, né, essa tendência já se espalhou pelo Brasil. Então, a gente tem o caso aqui do João Adib, Thales Gomes, Guilherme Benchimol está começando a fazer isso mais recentemente, mas se vocês entrarem no Instagram dele, vocês vão ver que ele está fazendo ativamente todos os dias. O Bruno Nardon, o Luciano Hang, o Alfredo Soares, a galera do G4, assim, manda muito bem nisso. Mas, enfim, aqui são alguns exemplos de um pessoal que já faz esse tipo de conteúdo. Beleza, e quem que, né, é a gente? Quem que é o acelerador de audiência? Cara, a gente basicamente, né, quem é a gente para estar falando de marketing orientado ao fundador, né? É basicamente isso. Cara, a gente basicamente ajuda empresários, grandes marcas, a utilizarem crescimento, a utilizarem conteúdo orgânico para crescerem as suas marcas nas redes sociais, tá? E a gente faz isso através de serviços de consultoria e tecnologia, beleza? Hoje a gente tem um resultado aí, a gente já gerou mais de 25 milhões de seguidores para os nossos clientes, mais de 2 bilhões de impressões e 220 milhões de reais gerados organicamente, tá? Para os meus clientes. Esses aqui são os clientes que a gente já trabalhou, Empíricos, Farm, SolarZ, a XP, Belas Artes, 300 Franchising, Animale e a Growth Machine. Tem mais alguns, acho que daí o que você mais conhece é a 300. Alguém levantou a mão? Quer falar alguma coisa? Eu posso perguntar ou deixa Fala para o aí, fim? fala aí. Desculpa, parabéns aí pelo trabalho, Pedro. Já acompanho seu trabalho há um tempo nas redes sociais. Como é que você calcula quanto que vocês geraram de faturamento? Cara, então, esse é um cálculo que é feito através da minha área comercial junto com a minha área de produto. Mas, basicamente, o que eles fazem é analisar as vendas que vieram pelo orgânico traqueado, tá? Então, a gente traqueia, tem um tipo de traqueamento de vendas que vieram pelo orgânico e a gente utiliza isso como base, tá bom? Beleza? Tipo, esse Perfeito, lead veio do parabéns, orgânico, obrigado. né? Só que, assim, foi o que eu te falei, não tem como a gente chegar a um número exato. Por exemplo, tem algumas marcas aqui que, cara, eu não consigo ter acesso a esse número, então a gente não adiciona. Provavelmente deve ter sido até mais do que isso. Beleza? Fechou. Deixa eu passar aqui. Tá, esse aqui são alguns clientes nossos, né? Tipo, o Thiago Reis, o Maurício Meirelles, o Léo Castelo foi cliente nosso, o Leandro foi cliente nosso, Betina, o Reinvestidor, enfim, uma galera aí que já trabalhou, né, que já passou dentro do nosso serviço aqui de assessoria, de consultoria e até mesmo de mentoria, que é um serviço que hoje em dia a gente não faz 100%, enfim. O caso aqui do Henrique. Cara, o Henrique foi um cara que ele entrou na nossa antiga mentoria, ele tinha cerca de 1.000 seguidores em basicamente um mês. Ele chegou a 100 mil seguidores, em um ano ele já tem mais de 400 mil seguidores. O Léo Castelo, a gente conseguiu gerar 200 mil seguidores em um ano para ele, tá? Ele já era um cara grande nas redes sociais, então, assim, as pessoas acham que quando você é grande é mais fácil de crescer. Na verdade, não, porque dependendo do tamanho que você for, é mais difícil você achar mais pessoas que se interessam pelo seu conteúdo, né? Então, assim, às vezes é mais fácil crescer quando você é médio, quando você é pequeno também é difícil. Então, quando você é médio é mais fácil você crescer. Thiago Reis, cara, esse aqui talvez tenha sido o melhor case que a gente teve. Ele foi o primeiro cliente nesse nosso novo modelo, né, em que a gente faz o conteúdo de ponta a ponta para os clientes. E a gente, cara, pegou a conta no Instagram dele, ele tinha cerca de 120 mil seguidores, mais ou menos, 120, 140 mil seguidores. E hoje em dia ele já está com mais de 1 milhão de seguidores só no Instagram, sem contar ali com o TikTok, que também era uma conta que era muito pequena na época. Tá, e depois de trabalhar com esses diversos empresários, o que eu acabei chegando de conclusão, né? Qual foi a minha conclusão sobre conteúdo? Porque no início eu tinha uma tese muito clara, que era, cara, as pessoas se conectam com pessoas e quanto maior for a marca pessoal do empresário,
ou de algum líder daquela empresa, mais fácil vai ser dele vender mais produtos, porque as pessoas só compram de alguém que ela já conhece. É impossível você comprar um produto de uma pessoa que você não conhece. Nunca vi essa pessoa, nunca vi esse produto, não vou comprar. Você não tem nem acesso àquela solução. Você não consegue comprar. A única forma de você conseguir comprar uma coisa é você primeiro conhecer, né? Tipo, beleza, vi ali numa vitrine, ou então, tipo, fui ali não sei, no mercado e vi a coisa. Então, a primeira coisa é a pessoa te conhecer. E quanto maior o seu alcance de marca, mais fácil é da pessoa comprar de você. Então, essa era a nossa tese. Só que a partir do momento que a gente foi trabalhando com os clientes, a gente começou a ver tanto outros desejos que os clientes tinham, que eu acredito que vocês também, franqueados, têm, como também outras coisas que vocês poderiam fazer para gerar mais resultado. E aqui eu vou trazer algumas coisas. Então, 5 razões para você produzir conteúdo, caso você ainda não produza. Eu sei que alguns de vocês já produzem, mas caso vocês ainda não produzam. Primeiro, ele abre portas que estavam fechadas antes. Cara, o Thiago, né, que, enfim, é esse nosso cliente, grande amigo meu, o Thiago Reis, depois de ele ganhar 400 mil seguidores em 45 dias, ele foi chamado para o PrimoCast, ele fez um podcast com o Ike Batista, ele virou best-seller na Amazon, tá, no livro dele. Acho que foi até o primeiro livro que ele lançou. Então, assim, quando você cria conteúdo, você gera demanda pela sua imagem. As pessoas querem estar perto de você e querem consumir de você. Isso já é o primeiro ponto. Segundo ponto, você pode cobrar 10 vezes mais caro. Cara, quando você tem seguidor, primeiro, você é visto como uma autoridade. Simplesmente pelo motivo de que, se uma pessoa, ela tá com, sei lá, 1 milhão de seguidores e ela vende um serviço X, as pessoas que estão dispostas a comprar o serviço dela vão olhar e falar, putz, esse cara deve ter muita demanda. Se ele tem muita demanda e a oferta dele, obviamente, e não existe uma oferta tão grande assim, ou até existe, mas existe uma oferta que não muda tanto no mercado, o preço dele vai ser caro. Porque ele, talvez a palestra dele vai ser mais cara do que a palestra do outro fulaninho que tem 1.000 seguidores, 10 mil seguidores. A consultoria individual dele vai ser mais cara do que a consultoria individual do fulaninho que tem 5 mil seguidores. Por quê? Porque seguidor infelizmente, no nosso mundo de hoje, é um sinal de autoridade. E é por isso que muita gente aí também compra seguidor, mas aí as pessoas olham o engajamento e veem que foi comprado e quebra completamente, né, essa visão de autoridade. Mas, enfim, seguidor é autoridade. E hoje em dia, quem tem mais seguidor acaba sendo visto como uma pessoa que tem mais demanda. E quem tem mais demanda pode cobrar mais caro por isso. Tá? Então, no caso do Thiago aqui, ele saiu de palestra de 30 mil para cobrar mais de 70 mil por uma palestra. E eu sei desses números aqui que o número de palestras dele triplicou e ele conseguiu até mais do que dobrar ali o valor da palestra. O Henrique Carolense, ele saiu de mentorias que ele cobrava R$2.000 para cobrar mais de R$30.000 só porque ele começa a criar conteúdo. E, óbvio, hoje em dia, acho que ele já tem até uma consultoria dele que é mais de R$100.000. E a gente tem o Matheus aí, que também é um grande amigo aí meu, foi cliente nosso, da João Pro, que ele alcançou mais de 1 milhão de visualizações nos últimos 60 dias, mais de 6 mil seguidores. E eu não vou ficar falando aqui abertamente dos resultados dele, depois se vocês quiserem falar, mas que também, através do conteúdo orgânico, ele conseguiu faturar uma grana boa aí nesses últimos 10 meses que a gente trabalhou junto. E, enfim, um outro ponto também é abrir novas fontes de faturamento. Quando você cria conteúdo, eu estava trocando uma ideia aqui com um rapaz aqui antes, né, que ele tem um produto dele, ele faz um serviço, e ele está falando para mim, cara, se eu criasse conteúdo, eu ia conseguir dar uma mentoria, eu ia conseguir ajustar, porque já tem gente aqui me perguntando, tem uma demanda reprimida, mas poderia ter mais se eu tivesse, né, de fato, criando conteúdo e me expondo. Então, quando você cria conteúdo, você consegue gerar novas fontes de receita para o seu negócio. Então, enfim, né, os 2 principais motivos. Primeiro, caso do Thiago Reis, em paralelo ao aumento da autoridade, sua empresa está dobrando de faturamento em um ano. Então, cara, simplesmente, esse é um ponto. Né? Recorde em vendas, saindo de meses de menos de 2 milhões de faturamento para alcançar mais de 5 milhões em apenas um mês. Segundo motivo, caso do Henrique. Cara, o Henrique, que eu tinha mostrado antes, ele é um empresário do ramo de bebidas. E a única coisa que ele queria fazer, tipo, ele já estava bem montado aí o negócio dele, até ele já tinha vendido negócios antes, ele só queria realmente ter uma parte do negócio dele digitalizado, e ele sabia que para isso ele precisaria criar conteúdo, porque para as pessoas verem, né, que ele é uma referência e quererem comprar dele. Enfim, foi assim que ele começou. Ele começou a criar conteúdo, em um ano ele conquistou 400 mil seguidores, e ele já está chegando no seu primeiro milhão de faturamento somente usando, né, as redes sociais dele. Vou passar aqui. Outro ponto, leads mais baratos. Acho que é uma coisa que todo mundo aqui no mercado de franquia deve sentir, principalmente a galera que, enfim, né, tá franqueando.
é questão de lead. Quando eu trabalhava ali com a 300, quando eu trabalhei já com uma outra galera também desse mercado, eu via que cada vez o lead estava ficando mais caro, principalmente no tráfego pago. Antigamente eles competiam só entre a galera que, enfim, era mais digital. Hoje em dia, cara, a Amazon investe em tráfego pago, a Globo investe em tráfego pago. Empresas gigantescas gastam dinheiro em tráfego pago e concorrem pelo mesmo público, muitas vezes, que, né, vocês. Então, cada vez mais o tráfego pago tem ficado mais caro. Quando você cria conteúdo, você tem acesso a leads muito mais baratos. Primeiro que, a partir do momento que um conteúdo orgânico funcionou, você pode transformar ele em criativo. E a gente já testou aqui internamente, em geral, os criativos que mais funcionam, obviamente você tem que fazer uma alteração na chamada, não pode ser o mesmo do conteúdo, a chamada, mas o conteúdo ele pode muitas vezes ser o mesmo. Eles, em geral, funcionaram muito bem no orgânico. Então, eu pego um conteúdo que deu certo no orgânico, que está quebrando uma crença ou uma armadilha do meu cliente, alguma coisa que ele faz errado e que ele não sabe que faz errado, e eu mostro para ele porque ele faz errado, e depois eu apresento minha solução, ele vem e, enfim, acaba se tornando um lead. Tá? Então, os nossos criativos mais baratos, em geral, eles são dessa forma aqui. A gente pega um conteúdo orgânico e só adapta o CTA, a chamada final. Então, esse caso aqui, por exemplo, é um criativo que o Thiago pegou de um conteúdo, funcionou, ele transformou em criativo. Um outro ponto é que, a partir do momento que você cria conteúdo, você começa a criar muitos conteúdos, você começa a aprender habilidades que vão te levar a criar bons criativos também. Quanto mais você entende do conteúdo, mais você entende da natureza humana. Quanto mais você entende da natureza humana, mais você consegue criar criativos que batam exatamente numa objeção do seu cliente, que façam, que gerem desejo nele para eles comprarem de vocês e se tornarem leads aí no funil de vocês, beleza? E um terceiro ponto também que é muito importante é que, a partir do que a sua base ela aumenta, você consegue gastar menos em tráfego pago. Por quê? Primeiro que você aumenta a quantidade de pessoas que interagiram com o seu perfil, então você consegue ofertar para esse público, que em geral é mais barato do que o público frio. E além disso, você aumenta a conversão também, porque quando a pessoa ela te conhece, a probabilidade de ela comprar de você é muito maior. Tem uma pesquisa do Google que mostra que, se não me engano, você precisa aparecer 7 vezes para a mesma pessoa antes dela te comprar pela primeira vez. E em nichos em que o ticket médio é mais alto, esse número aumenta, pode chegar tipo, a 19 vezes, 20 vezes. Então, assim, quando você cria conteúdo, você está de graça aparecendo para essas pessoas. Obviamente que não é de graça porque você está criando conteúdo, você está gastando seu tempo, você está gastando dinheiro com um editor, enfim. Mas é muito mais barato do que você está tendo que dar o dinheiro na mão do Facebook e falar assim, entrega para mim isso porque meu conteúdo é ruim, então eu preciso que você entregue para mais pessoas. Tá? E assim, eu sou totalmente a favor do tráfego, mas eu sou a favor do tráfego inteligente, que é, cara, estou sabendo, eu já criei conteúdo, eu já sei como fazer bons vídeos, como gerar desejo nas redes sociais, deixa eu fazer meu tráfego aqui para baratear os meus custos, beleza? E aí você consegue ver exatamente quais são os conteúdos, até mesmo orgânicos, que geraram mais resultado, né, tipo, através de um processo de traqueamento, e a gente tem aqui internamente isso, e eu consigo depois pegar esse conteúdo e, a partir dele, impulsionar para as redes sociais, para que eu consiga gerar no tráfego pago o resultado que eu gerei no orgânico também. Tá? Então, aqui o caso, uma cliente nossa, que é especialista em copyright, a Bela Franceschini, ela reduziu o custo dela por lead em mais de 33%, só porque ela começou a criar conteúdo. E a última coisa seria controlar a cabeça do nosso cliente. A verdade é que quanto mais pessoas te veem, mais elas te compram. Isso daí é real. Então, enfim, é aquele ponto que eu tinha falado antes. Cara, a pessoa ela precisa te ver mais vezes. Quanto mais vezes ela te ver, mais provável, mais pronta ela vai estar para comprar de você. Muito difícil alguém comprar um negócio, uma franquia, ou enfim, até mesmo o nosso serviço aqui, que é um serviço high ticket, de primeira. Assim, ela me viu de primeira e já comprou. Não, ela vai me ver várias e várias vezes na timeline dela, ela vai ser impactada às vezes por um anúncio, ela vai assistir uma live minha, vai ver um stories, e aí depois de eu ter gerado uma confiança nela, ela se torna um lead, e aí sim a gente parte para venda. Tanto que hoje em dia é muito difícil uma pessoa chegar no nosso funil, na nossa call de vendas, sem conhecer a gente, porque ela já teve vários contatos com a gente antes de chegar nessa call. Então, quando ela chega, o nosso closer está muito mais pronto ali para fechar, porque a pessoa ela já chega muito consciente do problema que ela tem, da solução que a gente tem para entregar e de que a gente é a melhor pessoa para entregar aquela solução. Beleza? E aí tá, mas
começa aquela dúvida, né? Beleza, Pedro, você está falando que criar conteúdo é bom, você me deu 5 razões aí para criar conteúdo, você falou do João Adib, você falou do Mark Zuckerberg, você falou de uma galera aí, quando que você vai me mostrar como, de fato, começar a criar conteúdo sendo empresário? Eu sei quais dores vocês têm, porque eu já criei conteúdo sendo criador de conteúdo, influencer, como também sendo empresário. Eu não falei isso aqui muito dentro dessa apresentação, mas a minha história é o seguinte: eu comecei com uma empresa de edição de vídeo, assim, eu estava morando na Espanha, e aí eu voltei por conta da pandemia, né? Tipo, morei na Tailândia e voltei depois por conta da pandemia. E aí um grande amigo meu, ele já estava posicionado ali na internet, ele tinha uma empresa de edição de vídeo com um sócio dele. Só que ambos não tinham tempo para gerir a empresa. O outro sócio, ele era mais técnico, ele não era tão gestor na época. E aí ele me chamou para, tipo, fazer a parte comercial, para fazer um teste lá, funcionou muito bem, eu virei CEO e sócio da empresa, e depois a gente vendeu a empresa para a holding desse meu amigo, que ele tinha uma holding também, a gente vendeu a empresa para a holding, a gente fez uma troca de participação, e eu virei diretor de conteúdo nessa holding, que é a Jovem de Negócios. Quem conhece aí, a galera de franquia, principalmente a galera do Grupo Rão deve conhecer, porque eu sei que o Breno, ele tem uma franquia de açaí. Enfim, e eu virei diretor de conteúdo lá, e eu trabalhava fazendo os vídeos de YouTube, principalmente o canal de YouTube ali da Jovens, que era a nossa principal fonte de receita e também de aquisição de leads, né, para os nossos produtos. E aí, durante esse tempo em que eu estava trabalhando com conteúdo, eu conheci o meu sócio, o Davi, que foi dar uma consultoria de conteúdo curto, a gente fazia antigamente conteúdo longo, e aí, a partir disso, né, tipo, eu virei muito próximo dele, ele ficou me incentivando para que eu criasse conteúdo para minha rede social, comecei a criar, e começou a dar super certo, né, eu comecei a viralizar muito e tal. E aí, depois de alguns meses, né, que eu já tinha mudado de área ali nas Jovens, eu decidi sair, porque eu não estava curtindo muito a área que eu estava fazendo, vendi minha participação lá, e decidi sair para tocar, né, tipo, aí não tinha muito o que fazer, eu falei assim, vou começar, já estava criando conteúdo, tá dando certo, já tinha alguns patrocínios ali com algumas corretoras de investimento, falei, vou continuar tocando conteúdo aqui. E eu vi, quando eu comecei a minha empresa com o Davi, de fato, né, mais ou menos uns 6, 7 meses depois, a diferença que é você criar conteúdo quando você é, tipo, um influenciador e você criar conteúdo quando você é empresário. Cara, você não tem o mesmo tempo. Quando eu era influenciador, eu acordava, eu fazia o que eu tinha que fazer, né, tipo, academia e tal, e eu, cara, passava o dia inteiro pensando em conteúdo, em como eu ia produzir conteúdo e tal, porque, enfim, eu estava sendo patrocinado por uma das maiores corretoras do mundo, né? Então, para mim, estava tranquilo, sabe? Tipo, eu estava sendo patrocinado pela Avenue, fui patrocinado pelo Santander, então, assim, eu não estava pensando em receita, eu tinha um contrato ali que eu sabia que eles não iam fechar. Quando você é empresário, você tem que pensar em equipe, você tem que pensar em processo, você tem que pensar em receita, você tem que pensar em marketing, em MQL, em lead, você tem que fazer reunião com o seu sócio, porque ele não está satisfeito com o seu trabalho. Cara, tem muita coisa que você vai ter que fazer ao mesmo tempo. E eu entendi o porquê a maioria dos empresários não criava conteúdo. Porque naquela época eu falava, cara, é impossível, o cara é só sentar ali e gravar um vídeo. Mas não, tipo, as pessoas normalmente não têm tempo. Às vezes os empresários não têm equipe para fazer isso. Às vezes eles acham que eles vão precisar expor muito a vida pessoal deles para criar conteúdo. Ou que até mesmo eles têm uma equipe, só que ele acha que a equipe vai gerar um resultado como mágica, sendo que muitas vezes a equipe é muito júnior para gerar um resultado. Então, enfim, eu comecei a entender as dores dos empresários. Foi até por isso que a gente, né, pivotou a empresa para esse lado aí de criar conteúdo para empresários. Então, por isso que eu vou mostrar aqui para vocês o processo de criação de conteúdo padrão. Como é que funciona um processo de criação de conteúdo que de fato faça sentido para a sua empresa, para o seu negócio? Ele é dividido em 4 grandes etapas: planejamento, execução, rodagem e engajamento e análise e melhoria. Esse é o processo aqui, esse é o processo padrão. Tá? Então, a primeira atividade do processo é o posicionamento e a linha editorial. O que isso significa? Cara, você não vai simplesmente ligar a câmera e sair gravando qualquer conteúdo. Você precisa ter uma estratégia. Você precisa entender o porquê você vai gravar aquele conteúdo e quais vão ser os ângulos e narrativas que você vai abordar. Se você entende que, sei lá, o seu mercado, enfim, ele é contra o seu cliente, ele é contra a poluição global e isso é uma dor grande dele, cara, você vai opinar sobre assuntos baseados nisso. E quando você opinar, você vai opinar a favor do seu cliente, não contra ele, não contra ele. A mesma coisa que se você entender que o seu cliente, em geral, ele é um cliente de direita, que, enfim, vota no Bolsonaro, que gosta do Luciano Hang, você não vai fazer um conteúdo falando bem do Lula. E isso você tem que ter mapeado.
a gente, em geral, mapeia isso para os nossos clientes também. Então, assim, a gente tem mapeado o que o cliente do nosso cliente quer, porque aí a gente consegue também ajustar o posicionamento do nosso cliente para ele falar exatamente o que o cliente dele quer. Tá? Isso, obviamente, né, a partir do momento que o seu cliente ele ajusta os valores com seus valores, né, ele vê, cara, esse cara tem os mesmos valores que eu, ele vai estar disposto a pagar mais caro pela tua produção, pela tua solução, né, pelos teus produtos. Beleza. Depois que você criou o seu posicionamento, né, a gente pensa em, tá, tem meu posicionamento aqui, o que eu preciso fazer, cara? Agora você precisa selecionar a sua linha editorial. O que é a sua linha editorial? Então, quais temas, quais assuntos você vai trabalhar dentro das suas redes sociais? Às vezes, você tem uma paixão por música, mas não faz sentido você trazer isso nas suas redes sociais, porque isso não vai gerar engajamento, não vai gerar conversão no final. Lembrando, galera, que eu tô falando do processo de produção de conteúdo para empresários, tá? Que é muito parecido com para influenciadores, mas eu vou sempre falar com um objetivo de empresário, de pessoas que querem ser mais reconhecidas para ganharem dinheiro vendendo mais seus próprios produtos e serviços, beleza? Não vendendo publicidade, não se metendo em polêmica. Tá, então você fez seu posicionamento, você fez sua linha editorial, você passa para as ideias de conteúdo e seleção de formato. O que seria isso? Cara, tá, já entendi que eu vou falar aqui sobre mentalidade, já entendi aqui que eu vou falar sobre, não sei, tipo, vendas, sobre franquias, sobre mercado de franchise. Eu vou falar sobre isso. Tá, quais são as ideias de conteúdo que eu vou ter para, de fato, transformar esses macro temas em vídeos? Você não simplesmente começar a falar sobre vendas. Cara, vender é muito importante. Não. Vamos encontrar alguma história que eu possa trazer algum ensinamento. Vamos encontrar alguma dor que meu cliente tem e eu explicar para ele como ele resolver. Tá? Então, as ideias de conteúdos, essa fase de ideias de conteúdos é você fazer um brainstorm com pesquisa, e a gente vai mostrar depois como é que a gente faz, né, com pesquisa e, enfim, outras benchmarks que você vai fazer para encontrar os conteúdos. Além disso, você vai selecionar formatos, porque se você ficar refém das ideias de conteúdo somente, você não vai conseguir crescer de maneira escalada. Qual a diferença de uma ideia de conteúdo para um formato? Cara, uma ideia de conteúdo é o seguinte, uma ideia de conteúdo é, tá em alta agora esse negócio aí do doce aí, morango, sei lá o quê. Tá em alta nas redes sociais. Morango do amor, não sei como é que é isso. É um doce aí de festa junina, a galera tá em alta. Beleza, e essa é uma ideia de conteúdo. Vamos falar sobre esse doce e abordar como as redes sociais impulsionaram esse doce no mercado brasileiro, que antigamente ninguém conhecia. Esse é o primeiro ponto. Tá, então eu tenho uma ideia. Só que em qual formato eu vou fazer essa ideia? Cara, eu vou fazer ela num formato de carrossel explicativo, eu vou fazer ela em um vídeo em que eu vou narrar essa situação, eu vou fazer ela num formato de sketch, que tem dois personagens, né, um falando com o outro, comentando essa situação. Enfim, aí é a questão do formato. Você precisa selecionar formatos para a sua rede social para que você não fique dependente somente das ideias, para que isso se torne uma coisa mais fluida. Então, você utiliza os formatos como uma maneira de gerar uma marca, uma identidade para o teu perfil e que você não fique refém de trend, que fique refém de coisas que estão em alta, porque você tem um formato ali que já foi validado. Vou mostrar ali também mais à frente alguns tipos de formatos. Depois disso, você vai partir para a parte de roteirização. Cara, a roteirização, né, você já sabe que é literalmente pegar e escrever o roteiro, depois você vai para a gravação, edição, que em geral a gente terceiriza sempre para um editor, né? Duvido que um empresário vai parar para editar o próprio vídeo, né? Muitas vezes ele vai terceirizar. Revisão, então ele vai revisar o conteúdo do editor. Ele parte para postar e interagir nos comentários, tá? E por último, coletar os dados e insights daquela publicação. Então, fez todo o processo, coleta dados e insights. Por quê? Porque é importante você saber o que funcionou e o que não funcionou e tentar entender o porquê. Beleza? Só que era o problema do processo de criação de conteúdo padrão. Quando a gente ensinava esse processo, todas as etapas de cada um dos pontos para os nossos clientes, a gente via que eles tinham alguma dificuldade. E eram nessas 4 etapas. Nas 2 em vermelho, era uma dificuldade de execução. Eu ensinava ele a roteirizar, ensinava ele a gravar, mas ele muitas vezes não conseguia fazer. Por algum motivo, às vezes era uma dificuldade dele mesmo de escrever, às vezes era uma dificuldade dele de interpretar
alguma coisa, não ter os equipamentos, ou não conseguir posicionar, ou enfim, não tinha saco de parar para gravar de fato, né? Tem muito cliente nosso passava por isso. E a parte em amarelo, que são essas atividades aqui em amarelo, era mais o tempo. Então, assim, o tempo que a gente gastava para fazer o posicionamento de um cliente, o tempo que o cliente gastava para pesquisar ideias de conteúdo para ele, e muitas vezes ele selecionar ideias ruins, selecionar formatos ruins. Então, assim, a gente viu que essas 4 etapas aqui, elas tinham a gente tinha muita dificuldade com os clientes, porque por mais que a gente pudesse ensinar tudo detalhadamente, eles não tinham saco de executar. Essa é a realidade. E aí foi aí, né, que a gente começou a implementar tecnologia dentro do nosso processo. E depois disso, tudo mudou. Literalmente, assim, tudo mudou. Por quê? Porque agora o meu cliente não precisa fazer as coisas do zero. Ele vai pegar uma tecnologia que a gente desenvolveu e ele vai utilizar para fazer o processo para ele. E isso faz com que o método ele não dependa de criatividade. O nosso método ele depende de ciência e de tecnologia. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como é que hoje a gente está criando conteúdo usando a inteligência artificial e eu vou dar no final aqui também um presentinho para vocês começarem a ter um gosto, né, de como a inteligência artificial pode ajudar vocês a melhorarem o perfil de vocês. Beleza? Primeiro ponto, criação do brand. Cara, o que seria a criação do brand? Criação do brand é um momento em que a gente está desenvolvendo o posicionamento do cliente. Esse posicionamento ele funciona em uma call com o cliente, tá? Que eu borrei aqui o rosto do cliente, é uma call em que a gente vai passar vários passos de referências, de valores que o cliente tem, de símbolos que ele admira, símbolos que ele abomina, né? O que ele vai admirar, o que ele vai criticar. Enfim, essa call de posicionamento ela é muito longa, às vezes a gente demora fazendo tipo 2, 3 vezes a call para a gente conseguir finalizar. E o que diferencia, né, tipo, esse cliente de outras pessoas? Essa é a ideia do posicionamento. Por que a pessoa vai te seguir e não vai seguir o fulaninho que fala a mesma coisa que você? Cara, pode ser que ela se conecte mais com a tua história, pode ser que seja a forma que você fala, que seja alguns outros assuntos que você adiciona dentro do teu nicho que a pessoa se interessa, tá? Pode ser por conta das suas, enfim, das suas crenças, dos símbolos que você gosta. Às vezes a pessoa ela está falando sobre o mercado de franquias, mas né, tem 2 pessoas falando do mercado de franquias. Só que uma, ela adiciona ali alguma coisa de religião, né? Uma pessoa muito cristã adiciona alguma coisa de religião ali. Cara, se você é cristão também e está vendo aquele conteúdo, você provavelmente vai se relacionar muito mais com essa pessoa, se identificar muito mais com essa pessoa do que a outra pessoa que às vezes é ateu, que não expressa, né, tipo, esse outro gosto dela dentro do conteúdo, tá? Então, assim, é importante ter essa análise. Por exemplo, no caso do meu sócio, Davi, quando a gente desenvolveu o posicionamento dele, o Davi ele é cristão, né, tipo, ele é assíduo e tal, e a gente desenvolveu que, pô, faria sentido ele trazer ensinamentos bíblicos, muitas vezes, em alguns dos vídeos dele, em alguns dos vídeos para explicar algumas decisões que ele toma, e algumas decisões, e a forma como ele enxerga o mundo, e como ele enxerga algumas coisas que ele não concorda, ou até mesmo que ele concorda, e que estão em alta, ou até mesmo, enfim, outros conteúdos ali dentro das redes sociais. E a gente entendeu que os nossos clientes também, em maioria, eles também acreditam nisso. Então, faria sentido a gente adicionar isso dentro da nossa linha editorial. Enfim, essa call de posicionamento ela serve para a gente pegar esses pontos aqui. Depois a gente faz a declaração de posicionamento, que é eu ajudo pessoas, empresas X, a alcançar um objetivo Y através de um método, um processo Z, tá? Então isso aqui é uma declaração importante. E por que a gente está fazendo isso, tá? Porque a gente vai pegar todas essas informações e a gente vai, além disso, preencher esse nosso robozinho aqui, que é o Cria Branding. Ele é um robô, né, tipo, bem completo, e ele vai fazer algumas perguntas para o cliente, e o cliente vai respondendo essas perguntas, e aí no final, isso vai gerar um documento bem robusto, né? Como vocês podem ver aqui, é um documento, cara, esse documento tem 16 páginas, e tem tudo, identidade visual, estratégia de implementação. Cara, esse é um documento muito, muito grande. Pedro, eu vou ter que ficar olhando esse documento toda hora? Não, você vai ver ele uma vez, tá? Alterar se você precisar alterar alguma coisa, e esse documento ele vai servir para a gente poder alimentar os outros agentes que a gente utiliza na criação de conteúdo, principalmente os agentes de desenvolvimento de roteiro. Então vamos lá. Beleza, a gente fez o primeiro processo aqui com a ajuda da inteligência artificial. Vamos para o segundo processo, que é a mineração de microprogramas. Primeiro, o que é um microprograma?
Microprograma nada mais é do que um formato de conteúdo viral que já foi validado nas redes sociais com outras pessoas que estão criando conteúdo. E se você replicá-lo para o seu perfil, a probabilidade de você ter um resultado bom é muito alta, porque se já deu certo no passado, a probabilidade de estar certo no presente é muito grande. Então aqui, né, a gente faz uma pesquisa, a gente tem um robô que pesquisa palavras-chave, você vai pegar essas palavras-chave do seu nicho e você vai utilizar essas ferramentas aqui. Viral Finder, que é uma ferramenta que a gente indica muito, tá? Que é um software que pesquisa vídeos por palavra-chave nas redes sociais. Tá? TikTok, o Google hoje em dia, cara, tipo, isso para vocês é muito importante, porque não sei se vocês viram que tem uma atualização do Google, e eu sei que muita gente pesquisa, né? Tipo, provavelmente muita gente deve pesquisar franquias no Google. Então, hoje, se você procurar aqui, ó, por exemplo, franquias baratas, aqui dentro do Google, e você vir em vídeos curtos, já tem, aqui, ó, o Matheus aí, ó, já tem uma aba aqui que aparece pessoas que estão criando vídeos curtos sobre esse tema e estão viralizando. Então, esse cara aqui tá bem posicionado, né? Acho que ele tem muito conteúdo ali no YouTube e tal, ele deve usar muito essa palavra, franquias baratas. Mas aqui, ó, já viu o Matheus aqui, né? Tipo, dentro dessa aba do Google. Cara, isso aqui pode parecer besteira, ninguém vai olhar. Galera, imagina a quantidade de pessoas que pesquisam esse termo, franquias baratas, todo dia no Google. Imagina isso durante um ano. Imagina se está posicionado nesse termo aqui dentro do Google, na parte de vídeos curtos, que é muito mais fácil do que você se posicionar nessa parte daqui, que é a quantidade de patrocinado que tem aqui, ó. Enfim. Então, por isso que criação de conteúdo está se tornando cada vez mais importante para os negócios. E aí você pode pesquisar também no YouTube, beleza? Então, você fez a pesquisa das palavras-chave, você vai jogar nessas redes sociais, né, e dentro dessa plataforma, e aí você vai encontrar alguns vídeos, né, interessantes sobre sobre o seu mercado, ou sobre algum outro mercado que você achou interessante, mas a ideia é que você achar vídeos virais e que você se identifica na gravação e na produção deles, beleza? Você vai tabelar os formatos, cara, nome do vídeo, o status, o link e o formato dele aqui, né? Tipo, se é vídeo, se é carrossel, pode ser também carrossel, tá? Se você quiser. E aí, depois disso, com isso tabelado, você vai para a terceira fase, que é a criação dos microprogramas. Você já reparou como algumas... Esse daqui é um vídeo aqui que a gente fez pro Léo, né? Você já reparou como algumas celebridades chegam em uma festa e saem em alguns minutos, alegando que precisam ir em outro evento mesmo? Enfim, esse daqui era um microprograma que a gente tinha criado pro Léo, que era sobre as 48 leis de poder. Então a gente selecionava uma lei do poder, né? Que era um livro que ele gostava. A gente pegava alguma situação de uma pessoa, de um famoso, ou de pessoas que utilizavam essa lei e trazia com um exemplo, né? Então, nesse caso aqui, a lei é uma das leis ali que fala sobre a lei do poder número 16. Quanto mais você é visto e ouvido, mais comum você parece. Então, assim, né, tipo, essa aqui era uma lei que falava, cara, você às vezes tem que entender que você precisa ficar ausente em alguns momentos. Tá? Era basicamente isso. E aí, né, tipo, esse era o programa dele. Então, a gente selecionava uma lei, esse era o microprograma. A gente selecionava uma lei, encontrava uma situação relacionada a essa lei que caracterizasse, exemplificasse ela e fazia o vídeo aqui em cima disso. Esse vídeo aqui, ele viralizou muito, assim, acho que ele tá com, sei lá, 5 milhões de views, 4 milhões de views, alguma coisa assim. Tá bem viralizado, né, com todas as redes sociais. E gerou muito seguidor pro Léo. E, cara, assim, é uma coisa que o robô, a partir do momento que ele fez a transcrição e ele entendeu que aquele foi um conteúdo viral, ele começou a sugerir pra gente ideias de conteúdos baseados nas leis do poder, que também tinham, né, tipo, um roteiro parecido com esse roteiro que a gente tinha desenvolvido. Então ele passa aqui, ó, objetivo, ele começa a desenvolver o microprograma. Então ele fala, objetivo, transformar comportamentos, estratégias, enfim, estratégias universais, negócios, levando percepção. Começa a trazer aqui. Cara, ó, headline, ele quebra o roteiro em blocos, então ele meio que constrói esse roteiro como se ele fosse um Lego. Então, ó, essa é a headline. Depois, vamos falar sobre a contextualização. Depois a gente vai falar sobre, aqui ele fala aqui, ó, revelação estratégica, fundamentação científica. Então, ele literalmente desenvolve esse roteiro como se ele fosse um Lego mesmo, trazendo, né, tipo, opções para você selecionar em cada um dos parágrafos.
Lembrando que isso aqui já é baseado em uma coisa que viralizou. Então, a chance disso viralizar também é muito mais alta. E beleza, né? Tipo, ele vai passando aqui, coração, tom, estilo geral. Enfim, não vou ficar também batendo muito em cada um desses pontos. Por último, ele traz esse guia de replicação. Como que você replica esse roteiro? Mas, pô, eu vou precisar fazer isso na mão? Vou precisar, de fato, pegar esse roteiro e vou fazer um novo, vou precisar usar isso? Não. Você vai utilizar o nosso outro agente, que é o Roteiriza Microprograma, que é basicamente você manda aquele documento que a gente acabou de pegar aqui, do criação de microprograma, manda aquele primeiro documento que cria o seu branding, né, que ele está totalmente completo, e aí aqui começa a brincadeira. E ele começa a, de fato, roteirizar o vídeo para você como se fosse um Lego, cada uma das etapas em cada um dos pontos ali. Então aqui você escolhe o insight que você quer passar no conteúdo, ele vai trazer algumas ideias de insight para você. Depois você escolhe uma história, então ele sugere algumas histórias. Cara, ó, Satya Nadella assumiu a Microsoft e além de investir em inovação tecnológica, reformulou todo o discurso comercial da empresa. Isso é uma tecnologia e linguagem. Ele manda outra aqui, a Salesforce, sob o comando de Mark Benioff. Enfim, ele vai trazer algumas histórias que ele vai pesquisar na internet, que tem a ver com esse roteiro, com um insight que você quer utilizar. Depois ele traz ideias de headlines, que você pode utilizar. Depois ele traz ideias, né, do que você quer colocar em cada um dos blocos. Cara, ó, aqui vão 5 opções completas, todas. Daniel Kahneman, ganhador do Nobel, tal. Simon Sinek, estudos Harvard, que aqui é a parte de revelação estratégica, né? Então, ele está trazendo a parte de estratégia. E aí, no final, ele entrega todo o roteiro pronto. Você vai selecionando o que você gostou ali de cada um dos blocos e ele vai desenhar o roteiro. Então, já notou que executivos das empresas bilionárias, em vez de destacar funções técnicas, sempre começam apresentações falando de problemas humanos, universais, mesmo com a plateia cheia de especialistas em tecnologia? Eles fazem isso, aí ele começa a trazer cada um dos pontos aqui. Pedro, não ficou perfeito, beleza? Mas aí você vai ajustando cada uma das maneiras. O que a gente percebeu cara, antes, o nosso cliente, se ele fizesse um roteiro do zero, quando ele estivesse começando, ele ia fazer um roteiro tipo nota 6, nota 7. Com isso aqui, ele já sai do nota 8. E aí, o único ponto que ele precisa fazer é fazer o roteiro ficar nota 9 ou nota 10. Tá? Então, assim, cara, isso aqui já vai te entregar o roteiro muitas vezes viral. E várias vezes o cliente só literalmente copia e cola e funciona, tá? Então, nem precisa de ajuste. Tá, aqui ele faz uma revisão factual, porque a inteligência artificial, toda inteligência artificial, em geral, ela acaba viajando sozinha, né? Ela alucina, que a gente chama. Então, ela inventa informação e tal. Então, a gente tem um robô que checa essas informações para ver se elas são verídicas. Beleza? E, por último, né, um outro robô, que é o tom de voz do cliente, ele adapta aquele roteiro ao tom de voz que o cliente fala. Então, naquela call lá de posicionamento, a gente começa a construir o tom de voz do cliente, as palavras-chave que ele utiliza, né? Então, por exemplo, tipo, a gente tem cliente nosso que utiliza a palavra dupla. E aí, dupla, como é que você tá? Ele chama o cara como sendo dupla. O outro fala, e aí, hey, beleza? Então, enfim, são essas palavras dele, né? Palavras do culto dele, né? Da empresa dele. Né? Tipo, e aí a gente utiliza isso dentro do tom de voz do cliente para que ele adicione essas coisas dentro do roteiro também. Às vezes o cliente não fala uma palavra muito complexa. Outro cliente, ele é, sei lá, um neurologista, ele vai falar palavras complexas. E isso não está ajustado, né, dentro do tom de voz dele. Beleza, aí é o roteiro revisando pelo tom de voz, né, então muda algumas palavras aqui e tal. Aí ele fala aqui, principais alterações, né, conexão emocional, ativação neural e emocional, porque, sei lá, esse cliente aqui, ele é mais técnico, enfim. É isso. Por último, a gente vai passar, penúltimo, né? A gente passa para o funil de validação. Cara, não vão ser todos os microprogramas que você vai testar que vão funcionar dentro do seu perfil. Saiba disso. Você vai sair do teu teste com vários microprogramas que não estão funcionando. Isso é normal, tá? Porque uma coisa, às vezes, que funciona para o perfil do fulaninho e para o nicho do fulaninho não funciona para o seu nicho e para o seu perfil. Então, o que a gente costuma fazer, cara? Primeiro mês, você vai pegar esses microprogramas, você vai testar de 5 a 8. Beleza? Fez esse teste, vai para o segundo mês. Você exclui os 2 de menor performance, né? Ele, em geral, nesse início, a performance ela é baseada na quantidade de visualizações, engajamento e seguidores gerados. Tá? Depois, no mês 2, você exclui mais 2 programas, e aí você vai ter ali em torno, né, de 6 a 3 microprogramas ali dentro da tua grade.
Eu indico que você fique ali com 4, tá? Não passar, não fazer muito mais que isso, não, porque começa a se tornar muito difícil a operação. 4 é um número legal, 3 é um número legal. Hoje em dia, aqui nos nossos perfis, a gente tipo, utiliza entre 3, a gente utiliza 3. Eu faço 3 e fico testando um quarto, tá? Mantenho 3 e fico testando um quarto, sempre. Beleza? E aí, por último, né, tipo, ter uma rotina de reunião com o seu time. Cara, você, né, tá criando uma equipe de conteúdo para você, ou até mesmo pô, você está usando alguém da tua equipe de marketing para fazer o teu conteúdo. Cara, você precisa ter uma reunião mensal de resultados, metas, objetivos. Cara, qual vai ser o objetivo do próximo mês? Cara, próximo mês a gente vai ter uma ativação, a gente vai fazer uma campanha de venda de produto, a gente vai, enfim, fazer uma ativação com um franqueado em uma feira de franquia que vai rolar em tal lugar. E aí, beleza, a gente tendo essa noção, a gente começa a desenvolver a estratégia em cima disso. Para alcançar o resultado X, preciso fazer esses microprogramas nessa frequência. Então, esse é o final, né, que a gente traz nessa reunião. Cara, beleza, então, se eu quero gerar mais ativações, eu preciso fazer mais microprogramas de vendas, né, que levem para venda, levem para uma conversão, ou que levem para gerar aplicações para a minha empresa. Tá, esses aqui são os que mais funcionaram, baseado nos dados que a gente tem. Então, a gente vai fazer mais deles durante esse mês. Beleza? Reunião semanal, né? Checkpoint de resultado, revisão dos conteúdos e aprovação dos roteiros. Isso aí é ponto. Né? Toda semana a gente faz reunião aqui dentro do nosso time, interno, também com o cliente. Você também tem que fazer com a equipe de vocês. Beleza? Então, isso aqui é, assim, cara, não tem como. Toda semana vocês têm que bater o semanal dos resultados. Beleza? E aí, cara, com isso você consegue finalizar uma metodologia de criação de conteúdo que seja mais automatizada para você que é empresário. Então, cara, assim, lembre-se disso. Vai criar conteúdo, desenvolve o primeiro posicionamento, utilize a inteligência artificial para te ajudar. A gente utiliza o nosso software, mas assim, cara, você pode usar, assim, o ChatGPT, se você conversar com ele, ele vai te trazer um resultado também muito bom. Encontra formatos depois disso e temas de conteúdo que você se interessa, que você acha que são bons. Joga na inteligência artificial, pede para ela te explicar por que aquele vídeo deu certo, pega esse padrão, desenvolve mais vídeos em cima desse padrão, valida esses formatos e faz reuniões rotineiras com a sua equipe para você ir melhorando, beleza? Então essa metodologia vai te ajudar a você sair do zero ali na produção de conteúdo sem ter que, né, tipo, bater muita cabeça, sabe? Enfim, ter um resultado já bom, já de início. E eu queria fazer uma pergunta aqui para vocês, cara. Hoje, a gente nem sequer mais está gravando todos os nossos conteúdos. E nem criativo, tá? Então, não sei se vocês fazem muito criativo e tal, mas hoje a gente nem faz mais criativo. Basicamente, eu saio para gravar um criativo, só se for uma coisa muito diferente. Hoje a gente está utilizando IA para fazer a gravação de muita coisa. E é óbvio, cara, que às vezes a pessoa consegue identificar que é uma IA. Só que quando você coloca a edição do vídeo em cima e você adiciona, né, tipo, efeitos de voz e tal, se torna cada vez mais difícil de descobrir qual que é. Então, assim, uma pergunta que eu faço aqui, cara, qual desses dois vídeos aqui é IA? Né? Tipo, é o vídeo número 1 ou o vídeo número 2? E, assim, eu errei. Quando o meu editor me mandou isso aqui, ele falou assim, cara, qual dos dois vídeos é IA? Eu não sabia explicar. Tipo, eu falei, cara, não sei se é o vídeo 1 ou se é o vídeo 2. Fiquei nessa dúvida cruel. E aí eu queria, sei lá, ver se algum de vocês consegue saber qual dos dois vídeos é IA. É o número 1 ou o número 2? O que vocês acham? Vou dar o play aqui de novo. Eu acho que é o 1 mais pela jogada de braço, talvez. Acho que é um. E o resto aí da galera? Tá achando que é o 1 ou que é o 2? Eu votei no 1 também por causa da mão, principalmente. O Hugo falou 2, a galera falou 2. Aí tem que falar Rola 2. Cara, eu errei também. Eu achei que era o 2. Eu achei que era o 1. Só que é o 2, cara. O 2 é IA. Eu achava que era o 1 também. Tipo assim, olha o nível que tá o Avatar. E o 2 até tem esse recorte ali da câmera, mas isso aí foi porque tipo, foi um erro na gravação. Mas assim, é porque a gente utiliza uma gravação para fazer o nosso Avatar, entendeu? Então, tem um processo hoje que a gente faz com uma IA, que, enfim, todo mundo tem acesso, né? Você pode pagar e usar, que ela cria o seu avatar, só que ela não funciona muito bem.
Só que, né, tipo, a gente foi testando, foi fazendo diferentes formas ali de usar o avatar, pô, vamos testar esse tempo, vamos fazer agora com áudio diferente. E aí eu acabei descobrindo, depois de, sei lá, algumas dezenas de testes, a melhor maneira de você usar um avatar para que ele fique assim, perfeito. Então, óbvio, não vai ficar em todas as cenas, essa cena aqui ficou muito boa, tanto que a maioria que ficou na dúvida, né, teve gente que não conseguiu descobrir, mas, cara, sei lá, não ficou boa a cena, o editor vai lá e coloca uma inserção na frente, sabe? Tipo, você tá falando de futebol, aparece um negócio de futebol na frente e você não tá aparecendo, o teu avatar não tá aparecendo. Cara, com isso aqui a gente conseguiu fazer com que a nossa produção de criativo escalasse muito. Porque o vídeo, eu ainda gosto de gravar. Tem alguns que eu usei IA, que funcionou, viralizou e tal, mas vídeo, em geral, eu gosto de gravar. Agora, criativo, cara, porra, eu odiava que gravar criativo. Tipo, ir sair pra gravar criativo. Cara, isso aqui, às vezes, eu gravo, sei lá, 20 criativos sentado na minha cadeira aqui em casa, simplesmente em cenários como esse aqui, que são cenários legais, que eu fui gravar uma vez lá, e com diferentes roupas, em diferentes cenários, e ele já serve, o meu avatar já grava para mim para sempre. Tá? Então, assim, esse tipo de conteúdo aqui, cara, esse tipo de criativo aqui, para mim é o gabarito. Assim, hoje em dia, eu gastava um dia por semana para fazer essas gravações, hoje em dia eu gasto poucas horas ali só ficando lendo o roteiro ali com o meu áudio, e o meu avatar já grava para mim. E, cara, basicamente, né, fazendo isso, a gente conseguiu criar uma operação de conteúdo com apenas 2 pessoas. Hoje, tipo, um time consegue operar já um perfil de conteúdo com apenas 2 pessoas, um estrategista e um editor de vídeo. A gente indica, às vezes, que possa ter mais de uma, né, que tem, sei lá, social media. Né? Mas, assim, cara, 2 pessoas já conseguem resolver o teu problema aí de criação de conteúdo. Então, pô, Pedro, eu quero criar uma equipe aqui de conteúdo para minha empresa. Cara, usando IA, da maneira certa, você não precisa de mais de 2 pessoas. O editor você vai precisar, o estrategista também, tá? Mas, cara, o estrategista pode ser o social media, ele pode postar, e é isso, sabe? Tipo, você não precisa, e ele pode também fazer o design. Né? Muitas vezes eu faço o design, às vezes para o perfil do acelerador, sabe? Porque, sei lá, meu estrategista não deu tempo dele fazer, eu pego lá e faço. Então, assim, para vocês verem como simples é. Pego no Canva e faço, não é nada muito complexo. Meu estrategista pega e faz. A gente tem um designer também da empresa, que às vezes ele pega para fazer, mas, cara, assim, no início, 2 pessoas já basta para você criar conteúdo, beleza? Cara, só com isso aí os resultados aí que a gente teve, né? Tipo, pô, vídeos de mais de 40 milhões de views, né? Esse aqui tudo, foi um outlier ele do Thiago, que a gente fez, que foi um vídeo que pegou 40 milhões de views, mas, enfim, tem vários vídeos aí viralizados, cliente com bastante seguidor, e o melhor é, eu gosto de ver quando, assim, um cliente vem do zero, praticamente. Então, pô, o Valtair, cara, do zero, com essa metodologia, ele tem mais de 200 mil seguidores. O Bruno Abrantes, cara, esse cara veio literalmente do zero. Ele gerou mais de 200 mil seguidores também, usando essa metodologia. Então, assim, eu sei que a metodologia funciona, é só vocês aplicarem. Então, foi aquela questão que eu falei. Antes era difícil, porque às vezes a pessoa não tinha habilidade para roteirizar, mas depois com a IA, cara, tudo ficou muito mais fácil. E para fechar, cara, eu gostaria de fazer um convite para todo mundo aqui. O Danilão já vai estar presente, né? Acho que vocês devem saber do evento que a gente está fazendo. Acho que ele já deve ter comentado, eu falo dele nas redes sociais, eu sei que ele já falou. Que nos dias 5, 6 e 7 de agosto a gente vai fazer uma imersão sobre criação de conteúdo, né? Nas redes sociais e com foco principalmente para empresários. E nessa imersão, a gente vai construir posicionamento de vocês, a gente vai desenvolver roteiro usando inteligência artificial, né? Desenvolver esse microprograma, desenvolver roteiro utilizando inteligência artificial. A gente vai gravar um vídeo para você, então a gente vai ter um cenário ali, fazer a gravação desse vídeo. Vai gravar o seu avatar também, né? Então você vai ter um avatar gravado dentro de um cenário profissional, planejar um ano de conteúdo com clareza, e a gente vai ensinar todo o nosso processo detalhadamente e você vai ter acesso à nossa inteligência ali, artificial para criar os conteúdos para você, beleza? É um dia muito prático, assim, nossos eventos são muito práticos, a gente não fez, sei lá, 2 eventos, e todos eles foram muito uma pegada mão na massa, a gente não gosta de fazer coisa teórica, né? E a ideia do evento é essa. Enfim, aqui quem se interessar, né, tipo, tiver disponível para colar lá em Alphaville nos dias 5, 6 e 7 de agosto, sintam-se convidados aí, a gente tem um limite ali de 50 pessoas, já tem bastante vaga já preenchida, tem até uma galera aí da comunidade que vai colar, e a galera que, né, vier, que se interessar e for convidado do Danilo, né, então todos vocês, se vocês utilizarem o cupom BASTOS na hora de fazer a compra do ingresso,
vocês ganham 20% de desconto, além da página já estar com 50%, que eu vou mandar o link para vocês com 50%, que eu estou mandando ainda o pré-lote para vocês, né? E ainda ganham um mês de consultoria grátis com a nossa equipe, né? Então a gente vai fazer 4 calls com vocês para garantir que vocês vão conseguir executar tudo que vocês planejaram e começaram a executar dentro do evento, beleza? E por último, eu queria dar um presente para vocês também, que eu tinha falado, né, de IA. Eu vou mandar para vocês ali no grupo um link da nossa assistente de IA. O que essa assistente faz? Cara, você pega o seu perfil, você só manda o arroba do seu perfil lá, então eu vou te mandar o link, a única coisa que você tem que fazer é mandar o arroba do seu perfil. Coloca lá, arroba fulaninho de tal. Beleza. Aí ela vai fazer um scrapping do teu Instagram. O que é isso? Ela vai assistir e... Não assistir, né? Mas assim, ela vai... Até assiste, mas ela vai analisar cada um dos 100 últimos conteúdos que você postou, caso você tenha postado mais de 100 conteúdos, né? Legenda, vídeo, imagem, ela também lê imagem. Vai analisar sua bio, vai analisar a sua foto de perfil e ela vai trazer para você uma sugestão de melhoria. Cara, o que você pode melhorar dentro do seu conteúdo? Né? Tipo, cara, o que está errado, o que está certo, o que você deve continuar fazendo, o que você deve parar de fazer, beleza? Então, essa nossa assistente vai fazer isso, eu vou mandar o link para vocês lá no grupo. E, cara, fiquem à vontade agora para fazerem perguntas para mim, caso vocês tenham. Desculpa ter demorado mais do que o ideal, era para ter feito em 50 minutos, acabei demorando um pouquinho mais, mas, enfim, sintam-se à vontade aí para me perguntar, galera. Foi ótimo. Cara, eu tenho uma dúvida. Quando você descreve lá o seu posicionamento e tudo mais, aquilo lá você coloca dentro da inteligência artificial? Tipo, eu uso aqui o GPT e uso também a Adapta, porque eu gosto que tem lá, tipo, resumidamente, quase todas as inteligências artificiais. Depois que eu defini o perfil, né, o branding e tudo mais, como que eu coloco isso? Eu coloco uma vez só num chat aberto e aí ele já identifica? Como é que funciona isso? Cara, então, no nosso, o que a gente faz? Deixa eu voltar aqui na apresentação. Tá. Quando você, tipo, gerar esse roteiro, esse relatório daqui, tá? Você vai deixar isso salvo dentro do teu computador, tá? Então, assim, no nosso caso aqui interno, a gente já, como o software é nosso, ele consegue já identificar em alguns robôs mais recentes, a gente mais recente, que aquele é o teu brand, né? Depois que a gente já tiver feito. Só que como altera, muitas vezes, alterei o meu posicionamento e tal, então ele, independentemente disso, ele vai te pedir. Então você vai ter esse documento aqui, vai roteirizar, abrir um novo chat, e aí você fala, ó, de acordo, eu vou te mandar meu posicionamento, aqui descrito, é um documento tal, esse documento que eu estou te mandando é meu posicionamento. E eu quero que você leia esse posicionamento, decore cada um dos pontos, analise ele 100%, porque a partir desse posicionamento eu vou te mandar, né, tipo, aí o que eu faria se eu tivesse usando ChatGPT ou alguma outra coisa? Vou te mandar uma transcrição de um roteiro que eu gostaria de adaptar para o meu posicionamento. E a partir do momento que você tiver essas duas informações, eu quero que você me envie um roteiro. Eu sei que ele não vai mandar de uma maneira muito bem feita, porque essa nossa IA, cara, a gente treinou ela já com, assim, uma cacetada de roteiros virais. Então deve ter, tipo, papo de mais 100 roteiros virais aqui que a gente usou para ela ficar bem treinada. E a gente separa também os roteiros por histórias, roteiros de dicas práticas. Vou abrir aqui o software para você dar uma olhada. Mas você só fazendo isso dentro do GPT, cara, você já consegue, você vai ter um resultado muito melhor. Mas aí eu tenho que fazer sempre que eu abrir um novo chat, eu preciso imputar. Sempre. Tem uma forma de você fazer que é você permitir que o GPT memorize coisas que você já falou para ele no passado. Mas eu não acho isso interessante porque ele começa a pegar dados seus, e, enfim, eu prefiro evitar de fazer isso. Mas aqui no nosso, por exemplo, ó, pegaria aqui, ó, aqui é o de criar brand, né? Que é o roteiro que o robô que a gente faz, que desenvolve o nosso brand. Aqui tem a conversa que eu tenho com ele, e aí ele manda o documento lá do manifesto, que tipo, eu pego essas partezinhas aqui e vou copiando e colando dentro de um documento que eu tenho aqui interno, né? Eu abro um Docs aqui e deixo claro.
cada uma dessas partes aqui, eu vou lá colando e ele vai seguindo, tá? E aí, cara, depois que eu fiz isso, né, desse Clear Brand, eu começo a desenvolver aqui o microprograma. Quando você for desenvolver o microprograma, não precisa colar isso, porque o que é o desenvolvimento do microprograma? Você está só desenvolvendo um padrão. Nesse padrão, não precisa estar o teu posicionamento lá. Mas na hora que você for roteirizar o seu vídeo, aí, cara, vale a pena você colocar o teu posicionamento. É que o nosso processo tem essa parte de criar o padrão. A gente cria o padrão antes de fazer. Se você for fazer direto, cara, já manda o teu posicionamento direto. Então, assim, minha dica, vou fazer só usando o GPT. Cara, vai fazer só usando o GPT? Tenta criar um processo parecido com o nosso. Cria o seu branding, depois, em um outro chat, você pede para ele, manda um roteiro viral, pede para ele te explicar o porquê esse roteiro funcionou e criar um documento replicando esse roteiro para, enfim, outros temas e tal. Ele vai criar isso, aí você vai ter esse outro documento. Aí você abre um outro chat e fala assim, cara, eu vou te mandar um padrão de roteiro, eu vou te mandar o meu posicionamento e eu quero que você roteirize um vídeo sobre tal coisa baseado nessas duas coisas. Cara, você vai ver que o resultado vai ser muito melhor. Para melhorar ainda, você ainda fala com ele o seguinte: e me faça qualquer pergunta que você precise fazer para que você faça o melhor roteiro de todos dentro desse chat. Cara, ele vai começar a te mandar várias perguntas e você vai respondendo e o roteiro no final ele vai sair de uma maneira muito melhor. Como você usa o Adapta, eu indicaria que você fizesse pelo Cloud. Eu não sei se eles têm acesso ao Cloud, mas eu acho que tem. O Adapta tem. O Cloud, ele é a melhor ferramenta hoje de IA para roteirização. Tá? Então, para roteiro, o Cloud ele tem uma habilidade melhor. Tanto que nos nossos robôs aqui internos, não todos, tá? Mas de roteiro, em geral, a gente utiliza o Cloud. Tá? Como sendo... Porque isso aqui é um wrapper, né? Não sei se você sabe o que é um wrapper, mas wrapper é tipo um software que utiliza... É que nem Adapta. Adapta é um software que tem várias IAs, né? Aí, tipo, eles não tem um chat GPT, eles não tem Cloud. Eles utilizam a API do Cloud. É o que a gente faz aqui, a gente está usando a API, né, de diferentes IAs, só que a gente usa a API, só que já tem o nosso treinamento interno. Então, a gente já teve acesso a todos os nossos documentos e tal. Então, por isso que ele já chega te entregando um passo a passo. Tanto que se eu colocar aqui para começar, tipo, vai ver que ele vai me passar um passo a passo, assim, cara, eu quero tal coisa, microprograma, tal, aí ele vai te pedir aqui, ó, tipo, para começar, por favor, me envia o microprograma completo seguindo os modelos abaixo. Cara, aí esse negócio aqui é aquilo que eu criei aqui nesse cria microprograma, que é o resultado final desse daqui. Aí eu pego aquilo ali, colo aqui, e aí ele vai começar a criar, entendeu? Ele já começa a fazer. Eu posso pegar aqui um antigo que já está feito, deixa eu ver se tem um histórico aqui. Subir. Beleza, vou ter que começar aqui, aí eu colei o microprograma, aí ele começou, perfeito. Agora, por favor, me envie a lista de crenças, armadilhas e problemas, que isso aqui tem na parte do posicionamento, que dentro do posicionamento tem uma área que é isso. Aí eu passo, cara, minhas objeções, crenças, armadilhas aqui. Aí, por que ele faz isso? Porque aí ele começa a identificar, na hora que ele for escrever o roteiro, fala, cara, o cliente do Pedro, ele tem essa objeção. Ele tem essas objeções. Deixa eu ver qual delas eu consigo adicionar nesse roteiro para que a gente consiga deixar isso mais sexy para o cliente dele. Entendeu? E aí, tipo, sei lá, um roteiro às vezes que você não consegue ver nenhuma relação com o teu conteúdo, com, sei lá, tua venda final, a inteligência artificial consegue encontrar um padrão em alguma crença, alguma objeção do seu cliente que ela consegue botar isso no roteiro e quebrar isso. Você fala, caraca, mano, olha o ângulo que a IA trouxe esse conteúdo, sabe? Eu nunca teria pensado nisso. E, tipo, é bizarro. A IA, ela é muito boa em fazer isso. Ela faz muitas iterações e tal. Maneiro, maneiro. Então, sempre tem que estar alimentando ela para estar seguindo a direção correta. Entendi. O ideal é esse. O ideal é que, tipo, sempre que você for utilizar a IA, que você dê muito contexto para ela. Uhum. Geralmente eu não me ligo nisso. Eu pego e já vou de chat, o que eu quero, quase um Google ambulante. E aí fica aquele negócio bem genérico mesmo. Cara, assim, vou te falar que a melhor forma, isso é para tudo, tá? De usar IA é você dar muito contexto.
Quanto mais contexto você dá para IA, melhor vai ser o resultado final. Não tem jeito, sempre assim. Maneiro, maneiro. Show de bola. Gente, mais alguma dúvida? Alguém tem alguma coisa para perguntar para o Pedro? Não, só queria agradecer mesmo. Foi uma aula, literalmente. Agradecer pelo seu tempo. Foi essa área de IA, né? A gente conversa bastante. Muita gente acha que vai tirar o emprego de muita gente, né? Mas aqueles que sabem usar a IA vão se destacar no mercado, né? Então, a gente está aqui cada vez mais aprendendo sobre essa tecnologia, né? Para agregar no nosso serviço. Então, queria te parabenizar aí, Pedro, pela empresa, né? Pela iniciativa, por essa aula que você nos deu hoje. Pô, tamo junto, cara. Obrigadão aí pelo feedback. E, pessoal, eu vou dar acesso a esse robozinho para vocês. Testem ele. Tipo, ele vai abrir uma página lá só para vocês botarem algumas informações ali de vocês e ele te manda o link ali para você poder utilizar. Eu acho que ele vai estar dentro do nosso software, é por isso que você vai ter que passar por esse passo a passo. Eu não sei, foi o link aqui que o menino passou. Testem, porque eu quero ver o resultado. Tipo, eu consigo ver o que vocês estão falando com o robô. Aí eu quero ver o resultado do que vai aparecer ali também para vocês. E, enfim, fiquem à vontade para me chamar lá no grupo, para perguntarem. Vou mandar lá também o link do evento. Cara, se vocês quiserem comprar, utilizem o código do Danilo, que é baixo, que aí vocês ganham mais desconto, tá bom? Show de bola. Valeu, gente. Pedro, parabéns. Próximo. Fechado, obrigado, parabéns pela palestra. Um abração, boa noite. Valeu, galera. Um abraço, tchau. Tchau, tchau.